Boas, malta amiga. No outro dia estava a ver o episódio mais recente de Megalobox e pus-me a pensar: por que será que a segunda temporada tem tido tão mais impacto em mim do que a primeira alguma vez teve? Claro, a primeira temporada teve bons gráficos, uma banda sonora espetacular e boas lutas, mas faltou algo à primeira temporada que a segunda tem, e cheguei à conclusão que se tratam de três aspectos cruciais no que toca a criar uma grande narrativa. O primeiro entre estes é o impacto das consequências no protagonista. A primeira temporada do show é decente, mas era suposto ser a história de um underdog e, na minha opinião, falhou um pouco por fazer o personagem principal ter facilidade em obter algumas coisas que ele quer. Sim, houve esforço da parte dele, mas todos os mundos de anime têm a sua própria estrutura e, embora futurística, Megalobox replica a realidade. Nada de poderes, etc. E na primeira temporada, uma das coisas que senti falta foi o peso e a falta de consequências para com o protagonista. Sim, houve algumas consequências, mas nada diretamente direcionado a ele. E se Megalobox é uma versão futurística do boxe, deveriam ter havido. Os boxistas da vida real sofrem muito a seus treinos e combates. Eles não enfrentam apenas os seus oponentes, mas também o risco de lesões, mortes, matar os seus adversários sem querer, ficando com traumas, entre outros danos físicos e psicológicos. Na primeira season, o protagonista Joe tem como objetivo começar do zero uma carreira em Megalobox e se destacar o suficiente de forma a entrar em Megalonia, um torneio composto pelos melhores dos melhores do mundo. Logo, ele deveria ter encontrado muitas adversidades que não encontrou no seu caminho. E atenção que isto não haver consequências é algo que não é fora do comum em anime, especialmente em shonens. Vou-vos dar um exemplo para quem viu Naruto. Para quem não viu, spoiler alert, estão avisados. Pois bem, quando o nosso amigo Naruto aprende a fazer o Rasen Shuriken pela primeira vez, é-nos dito que o número de vezes que ele poderia utilizar esta técnica seria limitado. E a prova disso é que ele partiu o seu braço a fazer tal. Não levem mal, fãs do Naruto, houve muitos bons momentos com ele utilizando esta técnica, mas no final da série ele já utiliza ela inúmeras vezes, não só tirando o peso da consequência e quebrando as regras que o próprio mangaka escolheu, mas também tornando esta técnica em apenas mais uma variante do Rasengan. Assim, uma técnica poderosa virou banal. Outro bom exemplo disto seria, spoiler alert para quem ainda não viu Dragon Ball, o Super Saiyajin 3 de Goku, que na saga de Buu era tão poderoso que o Goku tinha um limite de tempo antes de se esgotar as suas energias por completo. E no Dragon Ball Super, para além de perder esse limite, esta forma foi superada por transformações ainda mais fortes, sendo agora apenas mais uma arma no diverso arsenal de Goku, tirando desta forma tudo aquilo que ela tinha de especial. Quebrando novamente as regras criadas pelo mangaka, isto é um dos três aspectos principais que fazem a Season 2 de Megalo ser tão superior à primeira. Na Season 2 o protagonista enfrenta sérias consequências, não só por suas lutas, mas também por suas ações, realçando o realismo que faltou à primeira temporada, dando-nos mais incerteza sobre o que irá acontecer a seguir e nos surpreendendo muito. Isso me cativou muito. Eu dei estes exemplos da primeira temporada de Megalo, Naruto e Dragon Ball. Porém, isto é algo bastante fácil de encontrar em diversos animes, como eu já tinha referido antes, e mesmo nestas séries existem mais exemplos, como o Kaioken de Goku, por exemplo. Contudo, as consequências são algo bom e que geralmente surpreende o público. Megalobox Season 2 é um grande exemplo disso. Tal como referi, existem mais dos pontos cruciais para o sucesso desta temporada, e um deles é a forma como leva o seu tempo a estabelecer os personagens, as suas motivações, objetivos, conflitos e a própria história em si, criando mais tensão para esta. Os fãs de One Piece certamente irão saber disto. Quando tu levas mais tempo a criar uma história, compensa a longo prazo. Na primeira season as coisas aconteceram muito rápido, como em muitos animes modernos que partem logo para a ação, em vez de estabelecer primeiro o seu mundo e história, algo que Naruto Clássico e Dragon Ball Clássico fizeram bastante bem. No Naruto Clássico, o primeiro arco é dedicado a explicar o mundo da série e no segundo, os poderes dos personagens e como estes funcionam. Pode não ter tanta ação como mais à frente, mas a que tem é melhor explorada, fazendo a história fluir bastante bem. Dragon Ball Clássico também começa mais devagar, com Goku viajando com Bulma, nos mostrando o mundo em que a história se passa e os personagens que vamos seguir. E após tal, temos um arco que mostra como Goku e Krillin se tornaram tão bons lutadores, fazendo o seu arco de treino e a sua participação no torneio de artes marciais serem merecidas. A segunda temporada de Megalobox começa a um ritmo mais devagar que a primeira, mas tal é uma vantagem, pois
Quando os momentos de ação acontecem, são bem construídos, pois são um seguimento de uma narrativa bem feita e são o culminar dos eventos que vimos até lá. Um anime que não tem só luta pode ser bem mais do que isso se tiver uma boa história. E uma boa história leva o seu tempo a ser construída. Quando as coisas acontecem muito rápido, para mim, deixa de ser um anime e passa a ser um conjunto de clipes de luta. Felizmente, animes como My Hero Academia, que levam o seu tempo a construir uma boa narrativa, ainda são criados recentemente, mas One Piece é mesmo o anime reino no que toca a este aspecto. O mangaka levou o seu tempo a emplatar diversos pontos que se iriam todos interligar mais tarde quando tu menos esperas, dando mais peso e impacto aos momentos. Agora vamos ao terceiro e para mim o ponto mais importante, mas isto depende de opiniões pessoais, claro. Um bom desenvolvimento de personagens melhora sempre um anime. Aqui ambos Naruto e Dragon Ball têm os seus aspectos positivos e negativos. Por exemplo, em Naruto achei que a equipa de Rock Lee não foi bem desenvolvida em Naruto Shippuden, o que me desiludiu. Mas por outro lado, Naruto tem Itachi, que é um personagem muito bem desenvolvido e que eu adoro completamente. Já Dragon Ball tem o Son Gohan, que teve um ótimo desenvolvimento até à saga do Cell, mas após isso cortar o desenvolvimento do personagem esquecendo a lição que ele deveria ter aprendido nessa saga. Contudo, Dragon Ball tem Vegeta, o príncipe do bom desenvolvimento de personagens. Falando a sério, o arco de Vegeta em Dragon Ball Z é dos melhores em anime, passando de vilão a anti-herói e de anti-herói a herói de uma forma natural que se encaixa bem com os eventos da série. Na primeira season de Megalobox, a maioria dos personagens servia de tributo aos personagens de um anime muito antigo que esta série homenageia, chamado Ashita no Joe. Porém, em Ashita os personagens são todos muito bem desenvolvidos mesmo, e em Megalo bem. Eles têm os seus objetivos e uma boa dinâmica, mas para mim o único entre eles que se desenvolveu mesmo bem na primeira temporada foi o treinador de Joe. Já na segunda, todos os personagens que retornaram, e alguns novos, são muito bem desenvolvidos. Faço uma menção especial para o personagem Chief e o próprio Joe, que já não é aquele que costumava ser na primeira temporada, pois teve consequências que são demonstradas lenta mas detalhadamente, fazendo ele se tornar mais humano aos nossos olhos. Para mim, estes três aspectos, consequências, história que leva o seu tempo a ser contada e progressão de personagens, quando juntos podem criar uma obra de arte, como Rurouni Kenshin, por exemplo. E se acham que Kenshin não teve um bom desenvolvimento, aconselho vocês a lerem o mangá, pois a série não foi finalizada e mais de metade dela é filler. Eu me desiludo muito quando faltam consequências em animes. Um anime começa-me a aborrecer quando acelera demasiado a narrativa e é só lutas sem consistência a nível de história, e fico muito triste quando personagens como o Neji de Naruto e Son Gohan de Dragon Ball têm o seu desenvolvimento interrompido e se tornam em menos ainda do que meros personagens de suporte. Felizmente, Megalobox foi a tempo de ser reparado através da melhoria nestes aspectos, passando de um anime que se vê bem a um anime muito bom. Hajime no Ippo é outro anime que para mim arrasa nestes três aspectos. Existem consequências para as ações dos personagens, a história leva o seu tempo a ser contada e seus personagens são bem desenvolvidos. E tal como eu referi, Ashita no Joe faz tudo isso também, tal como Trigun, Rurouni Kenshin, Cowboy Bebop, entre outros animes. É mais raro hoje em dia encontrar animes deste calibre recentes, porém existem, como é o caso de Vinland Saga, que só saiu há uns anos, por exemplo. O único personagem que para mim deveria ter tido mais desenvolvimento, aparentemente vai ter mais à frente no mangá, por isso mal posso esperar pela Season 2. Resumindo, ao investir nestes, digamos, 3 pontos vitais de narrativa, Megalobox se tornou em um anime bem superior ao que costumava ser, deu um pulo enorme em termos de qualidade, logo eu consigo apreciar este bem melhor do que antes. Conheço pessoas que desistiram perto do final da primeira temporada. Se és dessas pessoas, não desistas, acaba de ver a primeira temporada e prepara-te para a grandeza da segunda. Pode parecer uma história completamente diferente no início, mas acaba por servir como uma continuação soberba a longo termo da primeira temporada. Vale muito a pena e compensa as horas que investiste no anime, acredita, tornando-se bem sólido e profundo. Hoje ficamos por aqui. Até ao próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês.